toquei nesses assuntos de abordagem. Como é que é feita a abordagem a um dependente, você Tadeu? Bom, existem várias técnicas, tá? É a questão do... Geralmente, eu falo o seguinte, é fazer um histórico da situação, né? Se você vai entrar numa intervenção dentro de uma família, né, a família está toda adoecida com um dependente químico lá dela, homem ou mulher ou filho. Alguém lá procura ajuda, então está quebrando de alguma forma. Tem que ter essa ajuda, Tem que ter essa Tem ajuda. que solicitar. Não, alguém lá de dentro procurou ajuda. Sim. Tá? Aí a gente vai fazer a avaliação, vai fazer a entrevista, ver qual é a situação desse dependente. E como é que começa o processo de abordagem. O processo de abordagem pode ser eu sentar com ele numa sala, por exemplo, né, fazer uma história clínica. Né, geralmente eu deixo a mãe falar um pouquinho, a gente faz história clínica. Que é história clínica? Eu começo a conversar com ele desde o momento que ele usou droga até o momento que ele chegou ali. Ele chegou ali por algum pepino que aconteceu. A polícia pegou, a mãe pegou com droga, ou o que foi. Então, nesse processo... Ou já está no fundo do poço, está querendo o que me trouxe aqui? O que ele trouxe ele aqui? Foi alguma coisa que houve. Ou ele bateu na mulher, ou a mulher deixou o filho largado, aí saiu para se drogar. Existe um fato, que ele chegou aqui. Não foram vários fatos, foram um fato, aquele momento ali. Então, a gente vê, ele começa a enxergar aquilo, se pode ou não. Né, compreender aquela situação da vida dele. Ele está vendo que existe uma degradação na vida dele, um caimento, os problemas acontecendo, em virtude das drogas. Ele precisa associar aqueles problemas dele à droga. Né? Aí isso é um processo inicial. Agora existe o processo de resistência, que pode ser uma intervenção. Eu posso fazer uma intervenção dentro da própria casa dele, conversando com a família. Pode ter um início de tratamento também? Conversando com a família. Né? Essa intervenção... Porque a família adoece também, né? Adoece também. Porque a droga, realmente, usar droga é um doente. Já está comprovado que ele é um doente, né? Já está comprovado com a Organização Mundial de Saúde, está lá comprovado, está lá diagnosticado como sendo uma doença. E a família que também adoece. Adoece que vive em função. Ele vive em função da droga, a família vive em função dele. Né? Começa a ter estresse, começa a passar mal, começa a gastar mais do que não tem, tentar fazer o sujeito parar de usar droga de qualquer maneira. Isso leva a uma frustração, leva uma culpa muito grande da família. Você falou uma palavra de frustração que existe muito mais. Você adoece mentalmente, tu adoece moralmente, adoece em todos os sentidos existe a doença, né? Até a doença clínica também acontece, não é isso? A dependência química, o uso de droga é uma doença do cérebro. Eu falo sempre doença do cérebro. Nosso cérebro funciona com as suas próprias drogas, as próprias endorfinas, com as suas próprias hormônios, seus próprios os neurotransmissores. De repente, joga uma droga diferente ali dentro. Aquilo desfunciona tudo. A memória desfunciona, o comportamento, desfunciona a censura. E, a partir desse momento, ele começa a ter comportamentos ruins, começa a viver em função dela, que é a questão mental. Na espiritual, ele acaba com tudo que está em volta dele. Então, é a doença do cérebro. Por isso que a parte clínica, inicialmente, é isso. O corpo se adapta àquela droga e não consegue mais viver sem ela. A mente dele fica todo desorganizado, o cérebro dele fica todo desorganizado. O que eu acho interessante, Tadeu, que eu vejo nesse trabalho onde a gente faz trabalho junto às drogas, que adoece crianças a partir de 8 anos, droga que eu falo de modo geral, desde da droga lícita até a droga ilícita, que o álcool, a principal droga, provavelmente seja, talvez 90% dos iniciantes começa com álcool, né? Hoje, por sinal, até está existindo um trabalho junto do governo federal para que se proíba a venda, uma criança comprar uma cerveja, conforme está sendo feito com cigarro. Hoje é proibido a venda de cigarro, a pessoa compra, tem um local estabelecido, mas só pode adulto comprar. E mesma coisa está sendo feito isso com álcool, né? Com álcool, exatamente, porque é criança, né? Se nós podemos notar, uma criança de 10 até chegar à maturidade, 22 anos, ela começa a se desenvolver, tanto o corpo, sexualmente, o cérebro também, emocionalmente. Se ela usar droga, vai ter algum dano nesse cérebro, porque o cérebro está em formação ainda. O cérebro não forma quando ele nasce, ele forma durante a vida, até chegar à maturidade, que são os 22 anos. Então, até com o corpo dele. A partir do momento que esse cérebro, de alguma forma, recebe drogas, quando for, ele desfunciona. E ele pode ter sequelas dali para frente. Como uma pessoa não conseguir memorizar, como uma pessoa conseguir
disse que foi, como você fala, ter a mente inquieta, ficar muito ansiosa, porque a droga que acalma ela, ele aprendeu, o cérebro não conseguiu desenvolver emocionalmente, o cérebro funciona muito rápido, né? Se ele começar a usar muita cocaína, ele ativa muito o cérebro. Se ele começa a usar muita maconha, ele vai ter delírios, ele vai ter esquizofrenia, ele não vai poder ter mais memória para estudar, não vai ter mais planejamento, né? A parte cognitiva que nós falamos nisso, não funciona direito. Então, ele vai ter sequelas para a vida futura, porque ele está em formação, esse jovem. Por sinal, talvez até lembrar para você em casa, que o primeiro, eu acho que tem que acabar com essa europalização brasileira de que a criança não pode tudo, não pode ser tratada como era. Quando eu era garoto, quando eu era jovem, eu tomava porrada pra cacete e hoje eu estou aqui. Graças a Deus, bem, agradeço a minha mãe pelas porradas que ela me deu. Hoje não se pode dar um tapinha, não se pode chamar a atenção numa criança. Então, quero que você em casa preste atenção no seguinte detalhe. Acompanhe o seu filho. Veja com quem ele anda. Veja as mudanças abruptas que ele tenha com o seu comportamento. Que a mudança ela é radical, né, Tadeu? Ele tem uma mudança radical de comportamento. Se ele é alegre, ele passa a ser introvertido. Se ele é introvertido, passa a ser extrovertido. E assim sucessivamente. Conta para mim um pouquinho dessa experiência. Aquela história, você tem um filho que vai para o colégio, conversa com a família, almoça com a família, né, conversa com o pai, conversa com a mãe, está indo na igreja, está indo na missa, está indo no culto, né, pratica seu esporte. De repente, ele entra em contato com a droga. Por que ele entra em contato com a droga? Porque é fácil, tem em qualquer lugar. Né? Então, é fácil e barato. Então, entrando em contato com a droga, é aquela história. Se eu provo a droga e gosto, eu retorno ao uso. Tudo que a gente prova, gosta, um doce, a bala, quer comer um segundo pedaço. Principalmente quando é proibido. Principalmente quando dá prazer. Dá prazer e é proibido. Não dá prazer, repete, porque ninguém usa droga pensando que vai se tornar um dependente, que vai ter problema. Ninguém come carne de porco pensando que vai ter um infarto. É verdade. Ninguém vai lá na churrascaria pensando que vai entupir artérias, coronárias, nada. Então, a droga é mais ou menos isso. E, a partir desse momento, ele precisa da droga. Então, ele vai começar a frequentar lugares onde tem droga, pessoas que usam droga. Então, aquele mundo que ele vivia, ele vai deixar para viver um mundo diferente, que é o mundo que ele vai ter que se adaptar, que é o mundo do roubo, talvez do roubo não, talvez do mundo dos drogados. Talvez fora de casa. Vai ter que se afastar do pessoal que vai cobrar ele mudanças que ele não vai conseguir fazer, porque ele está aprendendo outro tipo de comportamento. Estou andando com traficante, o que eu vou falar? Vou andar que nem traficante, vou falar que nem traficante. Né? Se eu estou andando no meio de drogado, vou falar que nem eles, vou andar, vou me comportar que nem eles. Então, isso é o que eu falo. Uma das terapias que dá mais certo em tratamento é terapia cognitivo-comportamental. Mudar a crença para mudar o comportamento. Então, a recuperação é exatamente isso. Ele voltar a ser o que era antes. Ele voltar a ser mais social, ser mais produtivo e aprender a lidar com os caretas dentro da sociedade. Aprender uma festa sem beber, aprender a conversar, dialogar. Eles, né? Tanto é que o pessoal que usa e bebe detesta a careta, porque não se adapta a eles. Né? Só que quando ele tem que entrar exatamente nisso, ele tem que reaprender, né, e a quebrar esse tipo de comportamento, que é um comportamento aprendido. Né? Ele aprende esse comportamento durante a drogadição dele. Né? Em botequim, o que se conversa em botequim? Tanto é que quando a pessoa para de beber, detesta o botequim, que acho que tudo chato, um porre, que papo repetitivo de bêbado. É verdade. Não é? Então, o que acontece? Ou eu bebo, fico naquele meio, ou não suporto aquele meio. Então, ele tem exatamente disso, de aprender a viver sem a necessidade da bebida. Não é? Ou seja, aprender a me relacionar, aprender a conversar sem medo, sem vergonha, né? Não ficar acanhado, ficar tímido, saber me expressar. Isso, durante o tratamento, ela aprende exatamente isso. Uma outra coisa que a gente está falando aqui, a gente está falando sempre ele, mas pode ser, eu já vi e conheço, com esse trabalho que a gente está dentro da Pastoral da Sobriedade, já tem 1 ano e pouco, a gente já viu aí criança, já viu jovem, já viu adolescente, já viu ancião, né? Pessoas de idade. Agora mesmo recentemente foi pego essa vovó aí com 90 e poucos anos aí, que era traficante, né? Carregando droga para o exterior. Quer dizer, aquela ali ela não era verdadeiramente a traficante, ela era o avião que estaria levando para ganhar o troco dela.
Que é, Mas, que é uma visão, a gente tem que tirar um pouco do tráfico, exatamente isso. O CAP é a economia informal, a forma de ganhar dinheiro, que tem um alto risco, evidente. Né? Quer dizer, uma vovó, 90 e tantos anos, uma aposentadoria muito baixa, arrumou um extra. Só que foi pega, ela sabia as consequências, mas que foi pega. Né? É isso que, às vezes, eu falo, que a gente tem que pensar mais no dependente químico e parar de culpar muito o traficante. Senão fica aquela história de entrei no botequim, enchi a cara, fui lá em casa, quebrei a casa toda. A culpa é do dono do bar. Não, a culpa é da pessoa que bebeu. é verdade. Vou mudar. Eu fiz uma pergunta aqui que me chamou um pouco a atenção. Como é que você faz para que o trabalho da pastoral, da sobriedade, da pastoral da sobriedade, não interfira no trabalho da Arca? Como é que é feita essa jogada sua? Porque a pastoral faz um trabalho voluntário e o trabalho da Arca é um trabalho profissional, não é isso? Posso dizer que sim. Né? Como você fala, é um trabalho voluntário. Né? Eu me dedico parte do meu tempo ao trabalho voluntário também, como uma forma de levar essa experiência, palestra, cursos. Né? O ano passado, nós fizemos um ciclo de 4 palestras lá na Igreja de São Cristóvão. Hoje eu vou ao Rio por minha conta para desenvolver esse trabalho da igreja. Hoje eu faço o curso de agente, eu dou o curso de das pessoas que dá o curso de agente sou eu, vou de graça, né? É uma coisa que eu me dou. A igreja é um trabalho voluntário social. Feito agora dia 2 e 3 na igreja de São Gonçalo. Eu vou estar lá sábado de manhã dando um curso sobre drogas e seus efeitos. Vai ser a minha parte lá. Esse sábado? Esse sábado, dia 2. Vai ser a minha parte. Nós vamos encontrar lá. Se Deus quiser. Agora, Tadeu, fala para mim também essa sua experiência, Tadeu. O que você hoje poderia falar para um pai, para uma mãe que tem um filho que ela já detectou que esse filho, ou esse marido, ou pai, ou primo, tio, essa pessoa da família, ela já detectou que é usuário de droga? Como é que essa pessoa da família deve agir para procurar ajuda? Primeiro é perder o medo e a vergonha. Né? Acho que a família... Que é o principal causador de eles não procurar. O que os vizinhos vão falar, o que vai ser. Ela se culpa muito de não ter dado educação. Né? A gente sempre fala assim, a família não é culpada que seu filho usa droga. Foi uma escolha dele. No momento lá da vida dele, ele recebeu uma oferta de um uso de droga no meio do grupo que ele vivia, para não se dar como careta, manezinho. Ele provou, gostou e repetiu. Né? E a gente, como eu falo. E, a partir desse momento, ele desenvolveu um relacionamento muito forte. E o que eu falo mais, quando se fala muito em prevenção, exatamente, a melhor prevenção que está é dentro da família. É a família buscar informação sobre droga. Né? Hoje a droga está muito fácil, hoje a droga está muito barata, hoje se encontra em condomínio, colégios, festas, qualquer lugar tem droga, qualquer tipo de droga. Né? Então, a família ter a informação para saber lidar com a situação quando aparecer. Ela não é culpada e ela não vai conseguir mudar aquela situação se não procurar uma ajuda profissional. Como ela procura um médico para qualquer atitude de doença de um filho, dor de barriga, dor de cabeça, gripe, resfriado, vai procurar um médico, precisa procurar um profissional especializado também nessa área para poder lidar com essa questão. Me fala para mim uma coisa, pastor.